Sejam muito bem-vindos à Semana em Quadrinhos, aqui é o LG, e hoje um vídeo mais rapidinho, mais curtinho, porque eu fui na banca, não achei muita coisa, a banca tinha sido saqueada, tinham levado tudo embora, sobrou mais umas coisinhas, a saga do Homem-Aranha que eu tô acompanhando, o volume 6 não chegou, então hoje eu quero falar com vocês da mensal da DC. Eu falei com vocês, eu leio muito quadrinho digital, assim que sai lá fora eu tô lendo e tudo mais, então eu leio no físico pouquíssimo, sabe? Mas eu escolhi uma mensal da DC e uma mensal da Marvel. Para fazer a mensal da Marvel, vocês já sabem, eu vou fazer de Deadpool, mas a da DC é Lanterna Verde Green Lantern. Essa aqui é para mim a melhor mensal da DC que a Panini está lançando. E cara, essa é uma fase muito interessante, principalmente para quem conhece o personagem, tem muitos detalhes, muitas coisas importantes ali. Uma das coisas é o lado que ele ressuscita muita coisa dos 952 e tudo mais, das outras tropas. Mas e aí, sobre o que é a mensal que a gente tem aqui na DC Sem Limites do Lanterna Verde, a nova série mensal? Esse volume aqui é uma especial 48 páginas, que é justamente a Green Lantern Civil Corps Special. E eu vou falar para vocês, apesar de ser um volume 1, isso aqui não é uma coisa que está começando do zero, tá? Ela dá uma sequência, sim, do que estava acontecendo na mensal do Lanterna Verde. Então ela pode ser um pouquinho confusa a princípio para quem está lendo. Então, tipo, você vai pegar aqui para ler. A primeira página, você abre aqui, tá rolando o John conversando com a irmã dele e tal, que, sei lá, a irmã dele morreu, se não morreu. É uma coisinha um pouco confusa, de repente ele é atingido por um raio, aparece o Kilowog com a energia amarela, e ele simplesmente rouba um anel do Jon Stewart. E o que isso diz, o que isso acarreta lá na frente? A gente, à medida que a gente vai lendo, e realmente é um pouquinho, talvez, confuso para quem não acompanha, não conhece muito Lanterna Verde, se aqui for o seu primeiro gibi de Lanterna Verde, pode ser um pouquinho difícil de entender. Mas talvez esse vídeo aqui ajude um pouco. Você tem os Lanternas Verdes, eles meio que foram excluídos de uma tropa internacional lá, que a tropa dos Lanternas está sob o domínio de uma, que a gente vê que é tipo um império galáctico, né, uma comunidade galáctica, e eles estão tentando se reenergizar para reativar essa tropa dos Lanternas Verdes. Eles falam que as outras baterias, as baterias centrais de outras energias foram destruídas, da tropa vermelha, da tropa azul, da tropa amarela. Então, eles decidem agir contra esse Conselho Internacional, mostrar que o Conselho Internacional, na verdade, é uma fraude. O grande líder desse Conselho Internacional é uma fraude. E eles vão lá para mostrar, e parecem que as coisas não estão dando muito certo. O Imperador, que é o grande vilão, que é o cara que mandou atacar o Jon Stewart, aparece e tal, e tem um confronto. Cara, eu acho que a partir daqui, você até vê os Homens Gavião, né, que são os Tanagarianos, acho que a partir daqui fica um pouco mais simples de você entender o que está acontecendo, porque esse vilão, ele é uma grande entidade, assim, meio maluca, e os Lanternas Verdes, né, um pouco do grupo vai e volta pra Oa para soltar os outras tropas, os outros lanternas de outras cores, né, e você começa uma treta, uma guerra mesmo, entre esse vilão que tem essa energia roxa e os outros Lanternas Verdes. Essa briga acarreta, vamos dizer assim, numa grande confusão com esse Conselho Intergaláctico, mostrando que os Lanternas estavam certos o tempo todo, e meio que você começa a entender essa questão dessa guerra civil, desse império galáctico e tudo mais, e a função que os Lanternas Verdes têm em tentar resolver essa questão de evitar esse império galáctico mesmo de agir. E no final, a coisa mais insana acontece. O planeta Lanterna Verde, o Mogo, ele é tomado de energia vermelha, e ele tá vindo para cima de Tanagar, que é esse grande planeta que tá fazendo parte onde tá acontecendo esse conselho dessa República Império Galáctico, cara. Você fica, caraca, é um planeta de energia vermelha, energia da raiva vindo para destruir um outro, é uma coisa muito maluca. Então, se você é um pouco fã de aventura espacial, gosta de Star Wars e tudo mais, isso aqui vai ser uma ótima porta de entrada, porque a saga, provavelmente essa fase do Lanterna Verde é uma das melhores, assim, do Jeremy Adams. Ele traz muita coisa dos 952, e você descobre que existe
eu até esqueci o nome que eles usaram aqui na Panini, usou traduzindo, que são os Sun Eaters, né, os devoradores de sóis. São justamente esses caras que são pré-espectro de luz, né, pré-espectro das emoções, e eles estão querendo, de fato, conseguir fugir, e então você tem essa ameaça galáctica que pode ser o fim não só das Lanternas Verdes, mas de todo o espectro de emoção. Então, cara, é muito interessante. É um pouco confuso, não vou mentir não, é um pouquinho confuso para quem tá começando, mas à medida que você for lendo, você vai entendendo bastante coisa, e tem coisa, cara, eu não entendo um pouco disso, não sabe, meu Deus, tem outras cores. Eles passam um pouquinho por cima, sabe? Então, é como se você estivesse mergulhando numa piscina e tentando identificar a água que está ao redor de você. É um pouco difícil, mas já já você se acostuma. E não tem grandes, vamos dizer assim, grandes reviravoltas nessa edição, não, mas elas mostram o terreno do que está acontecendo e do que está por vir. Então, a gente tem nos próximos volumes, a gente vai ter a apresentação dos grandes vilões dessa fase, que são esses devoradores de sóis, e toda essa trama dos Lanternas Verdes voltarem, porque é uma tropa que foi meio que extinta, né? Ela ficou restrita a uma área da galáxia, o setor 2814, que é o setor da Terra. Eles não podiam atuar fora desse setor, então você tem toda uma outra tropa de lanternas coloridos, né? Que eles sim estão sob o controle desse Império Galáctico, que a gente viu que cai aqui, porque o grande líder desse Império, ele era uma fraude. Cara, bastante coisa, falei bastante coisa dessa mensal, mas é uma leitura fácil, a arte é maravilhosa, tem monstros de luz, essas tretas que a gente vê do Lanterna Verde, sabe? Você tem uma aparição do Alan Scott, ele aparece aqui para fazer uma pontinha, para dar uma ajuda. Você tem o Guy Gardner sendo o Guy Gardner, que a gente viu no filme do Super-Homem, ele aparece aqui, muito personagem, mas é tranquilo de entender. Lanterna Verde, que você fica curioso, cara, como é que os heróis vão conseguir segurar o Mogo, que é um planeta senciente que era um Lanterna Verde, agora é um Lanterna Vermelho cheio de raiva, indo para cima de Tanagar. Sensacional, cara, sensacional, recomendo muito. E aquilo, o preço é R$14,90, que é o preço promocional, a partir da próxima é R$20, mas em termos de mensal, Lanterna Verde é minha história favorita. Eu sou muito decenalto, adoro DC, Batman, a fase atual do Superman, elogio bastante. A fase atual, finalzinho da fase Dask do Batman é show de bola. A fase do Detective Comics do Tom Taylor é muito boa também. Eu não sei como é que a Panini vai lançar, mas essa Mark Waid, né, na Liga da Justiça Sem Limites e no Batman e Superman Melhores do Mundo, cara, é muita coisa boa que tá saindo na DC. Se você tiver bala na agulha, vontade de ler boas histórias, a DC tá numa fase excelente, cara. Eu vi uma entrevista até recente do Scott Snyder, que agora ele é um grande... qual que é o termo que o pessoal usa, né? Um consultor da DC. Então ele também que sendo um maestro por trás ali, né, orquestrando as revistas. Ele fala muito da preocupação da revista mensal ser uma coisa mensal, né? O que acontece muito é que as pessoas estão acostumadas com Netflix, que você termina um episódio, já tem um próximo outro ali disponível, né? E é fácil, acaba uma temporada, começa a outra, é fácil de você consumir conteúdo, e você paga uma assinatura, e quadrinho é aquilo que você precisa comprar todo mês, você precisa estar motivado aí na banca, aí na loja, comprar o seu quadrinho todo mês. Então a importância da história de cada revista, de cada edição, ela entregar alguma coisa. Então essa importância, para mim, fica muito claro na qualidade das mensais que a DC tem colocado no mercado. São histórias muito boas. E aquilo, você chega, você lê, você entra nesse mundo, né? Acompanha o que está acontecendo, tem aquele gancho para você, quando acabar, você fala, cara, agora tem que esperar um mês para continuar lendo isso. E sim, precisa, mas é sensacional. Recomendo demais a Lanterna Verde, talvez a melhor mensal, cara, da atualidade, na minha opinião. Obviamente, Superman e a Liga da Justiça é sensacional também, desenhos maravilhosos, histórias muito interessantes, mas a minha favorita da DC, Lanterna Verde. E na próxima, né, no volume 2, você já começa a ter a mensal da Lanterna Verde, a mensal da Tropa, que a Tropa dos Lanternas Verdes voltam, então são histórias excelentes. Então é isso, galera. Fico aqui com vocês. Volto com a Semana em Quadrinhos semana que vem, mas sexta-feira tem vídeo aí no canal, então espero vocês lá.